coração ansioso para aquilo que Deus vai fazer nessa noite? Eu esperava um amém com tanta mais alegria. Eu confesso que eu estou com meu coração alegre mediante aquilo que Deus irá realizar nessa noite. Glória a Deus. Como vocês são sinceros, gente. Fala para quem está do seu lado: eu amo a sua sinceridade. Olha que falso. Pode se assentar no seu lugar. Deus é muito bom, amém? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Oh meu Deus do céu, achei que a igreja estava aqui. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Estou tentando achar onde é que está a minha palavra aqui, Senhor, mas se não for aquela palavra na Bíblia, rapaz, não, a minha palavra, a palavra do Senhor está na Bíblia. Deus é muito bom. Pergunta para quem está do seu lado aí, fala: será que o pastor vai achar a palavra dele aqui? Meu Deus, misericórdia, Senhor. Acontece em cultos até ao vivo. Olha só. Só um momento, igreja, que eu acredito que será agora. Amém. Diga amém comigo. Estamos em mais um seminário compromisso. Estamos mais em um seminário compromisso. E eu preciso te dizer uma coisa: a gente é muito fora da curva. A gente é muito fora da curva. Eu não sei se você entendeu o sentido desse seminário, quando a gente fala que nós somos muito fora da curva. Quando é que você vai ver um leão dentro de um capacete? Só alguém louco vai ver um leão na NASA. Macaco a gente sabe que pode até ir, mas um leão. E a gente colocou essas duas figuras porque é impossível, é fora da nossa realidade. E você falar do que nós estamos falando nesse seminário compromisso também é fora da realidade. Eu não sei se você sabe, mas por aí afora as igrejas não pregam aquilo que nós estamos pregando. Pastor, pregam sim, até talvez pregam, mas não diretamente para mim e para você, como nós precisamos ouvir, que é santidade. Se prega muito hoje sobre prosperidade. Algumas pessoas chegam para você e falam assim: meu lindo, você vai ser uma bênção. A igreja diz amém. Meu lindo, você vai ser uma bênção. Meu lindo, você é tão lindo, tão belo. Mas poucos pregam hoje sobre santidade. Poucos têm medo de falar o assunto santidade, do qual nós estamos falando e vivendo. E algo que Deus tem falado comigo durante esses dias, e eu disse: não precisa ter idade para ser santo. Santidade não tem a ver com idade. Você precisa ser santo, porque a palavra de Deus que nós devemos ser santo, assim como Ele é. Tem idade para você viver o compromisso, que é aquilo que nós estamos falando aqui, nós estamos vivendo aqui. E o compromisso ele pode ser vivido na idade que Deus te preparou para você viver. Mas a santidade, ela precisa ser vivida a partir do momento que eu e você declaramos: sim, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Aí você precisa demonstrar santidade. Eu conheço crianças de 3 anos, 4 anos, que já têm a presença do Espírito Santo sobre as suas vidas, e elas se deixam ser levadas pelo Espírito Santo de Deus. E eu posso olhar para uma criança dessa e dizer: nossa, uma criança dessa é santa, ela é pura, somente no olhar. Mas a santidade não é somente no olhar, ela também precisa ser vivida. Diga comigo: santidade precisa ser vivida. E nós vivemos em um tempo, nós vivemos em uma época aonde se valoriza muito a felicidade. Amém ou não? Quer ver você falar amém? Nós vivemos em uma época, em um tempo, que nós valorizamos muito a felicidade, meu lindo. Nossa, sinceros. Vivemos em um tempo onde se valoriza muito as coisas fáceis, a facilidade. Nós nascemos para esse tempo.
A Mitty disse isso hoje à tarde aqui na ministração. Quantos estavam aqui na ministração da Mitty? Ei, nós nascemos para esse tempo agora. Mas diante de tudo isso, o que eu quero te dizer é o que Deus te colocou nesse tempo. Deus te colocou nessa época, mediante as facilidades, mediante a fidelidade, mediante a felicidade. Deus te colocou para você viver este tempo. Você pode dizer amém? Deus te colocou no tempo para você viver a fidelidade antes da facilidade. Deus te colocou nesse tempo para você viver a fidelidade antes da facilidade. A verdadeira felicidade é aquela que é conquistada através do temor que nós temos em Deus. Quantos aqui temem ao Senhor? Você conquista a felicidade quando você teme ao Senhor. E sabe, quem não teme ao Senhor não é feliz. Por quê, pastor? Porque tem medo de Deus. Guarda isso. Quem não teme ao Senhor tem medo de Deus e não é feliz. Por quê, pastor? Porque sempre quem tem medo de Deus tem algo a esconder de Deus. Todo mundo que tem medo de Deus tem algo a esconder de Deus. Você já viu quando Adão e Eva pecou, o que eles fizeram? Se esconderam. O Senhor todos os dias ia procurar por eles. E o que aconteceu? Um belo dia, ele comeu o símbolo da Apple, que não é o símbolo da Apple, né? Por isso que você vê a maçã mordida. Ele vai lá e ele se esconde, porque é revelado o pecado. Ele ficou com medo. Todas as vezes, geração linda, igreja linda do Senhor, todas as vezes nós até tememos ao Senhor, temos medo do Senhor, mas todas as vezes que nós pecamos, você pode perceber que nós temos um grande medo, porque nós entendemos que nós pecamos, então a gente se esconde do Senhor, a gente esquece de viver a vida que nós deveríamos viver. Agora uma coisa, quem teme ao Senhor, deixa para trás. Quem teme ao Senhor, confessa. Quem teme ao Senhor, alcança misericórdia. Nós tememos ao Senhor, porque quem teme ao Senhor, alcança a graça, alcança o favor de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos temer realmente ao Senhor, porque quando nós tememos ao Senhor, nós nos afastamos do pecado. Diga, eu me afasto do pecado. Por um bom tempo, se você analisar, a igreja ela precisa ser confrontada no seu caráter. Eu não sei se você faz ideia, quando a gente fala de santidade, quando alguém olha para você, para mim e para você, o que uma pessoa espera encontrar em mim e você é alguém santo. O que o seu amigo, o que o seu vizinho, o que os seus parentes esperam encontrar em você é alguém santo. Por quê, pastor? Porque nós frequentamos uma igreja e nós dizemos que somos cristãos. Então as pessoas querem ver santidade expressada do caráter de Cristo sobre as nossas vidas. Acontece algo nessa geração. Nós somos a geração no qual nós somos conhecidos como maus caráteres. Nós olhamos para as nossas vidas e crente não tem uma boa relação com a sociedade, porque eles acham que todos os cristãos são iguais, mas os que estão aqui nessa noite são diferentes. Tem uma juventude aqui que é diferente, que teme ao Senhor. Deixa o teu passado para trás, deixa ser alcançado pela graça de Deus. E eu vejo já há algum tempo a igreja precisa ser confrontada em seu caráter, porque é isso que Cristo está olhando para mim e para você, juventude linda do Senhor. Todos aqui que não são casados, vocês irão casar, amém? Se você não disser amém, você vai ficar para titio e para titia. Todos os jovens solteiros e lindos, Deus vai preparar o melhor para você. Tem irmã que disse até com muita alegria, amém, Jesus. É isso, minha linda, porque Deus vai preparar o melhor para você, mas Deus vai preparar também para você o tempo de você ser santa, o tempo de você viver em santificação. Entenda uma coisa, para o ímpio, para quem é leigo, neófito, nós pregamos a salvação de Cristo.
Mas para quem é salvo, assim como eu e você, nós precisamos pregar a transformação sobre as nossas vidas. Não existe ser santo, não existe ser salvo, se você não for transformado. É impossível você olhar para alguém, Rafa, santo e salvo, e ele não ter uma vida de santidade, uma vida transformada. Sabe qual é a maior loucura deste tempo? Diga comigo: não, pastor. Não, diga assim, não, bem forte. Não, pastor. A gente vai perceber que o ser humano, ao invés de aproximar de Deus, ele se afasta de Deus. A gente é cabeção demais. Nós sabemos como nos achegarmos até Deus, mas muitas vezes nós preferimos outros caminhos, caminhos distantes. Todo mundo aqui sabe o que quer da sua vida? Talvez não, mas Deus sabe o que Ele tem preparado para você, e é o melhor. E eu creio nisso. Ninguém disse amém. Deus tem preparado o melhor, e você perdeu a oportunidade de dizer amém. Nós estamos caminhando cada vez mais longe, ao invés de nos aproximarmos. Não existe outro caminho de nos aproximarmos de Deus, se não for pela santidade. O homem, eu e você, nós temos andado pelas nossas próprias vontades, nós temos caminhado longe dos princípios de Deus. Você olha para vários jovens, eles têm abandonado tudo. Essa geração é a geração que não quer trabalhar, acha que dá para viver do céu, da luz, da estrela. Não, você vai procurar. Essa geração não quer estudar, acha que dá para ser alguém dentro do seu quarto. Não dá. Todas as vezes nós precisamos nos desdobrar, sabe, colocar a cara em livros para nós aprendermos. Para nós aprendermos a palavra de Deus, nós precisamos ler a Bíblia. Essa juventude, essa geração hoje, ela quer as coisas com facilidade. Elas querem somente ser felizes, mas não querem pagar o preço. Essa geração que nós vivemos, sabe, é a geração mais profana que já existiu. Essa geração que nós vivemos é a geração mais promíscua que já existiu. E eu, quando vejo isso, eu me lembro que o tempo de Noé foi assim também, a volta de Cristo. Então prepare uma coisa, a igreja linda do Senhor, o Senhor está voltando. Maranata, ora vem, e é breve isso. Nós precisamos nos alinhar com a santidade, porque a nossa geração é a geração mais presa às iniquidades. A nossa geração é uma geração onde a nossa mente é cauterizada pelo pecado. A nossa geração, é o que eu estou dizendo. Muitos pastores pregam por aí que você vai ser alguém feliz, alguém abençoado, e vai mesmo, é uma bênção. Mas poucos pregam que esse caminho é muito difícil. É para aqueles que realmente querem viver uma vida de santidade, pagar um preço. Tem alguém aqui que quer viver uma vida de santidade, pagar um preço, porque vai valer a pena? Tem alguém que pode expressar de alguma maneira neste lugar? Ei! É isso que nós pregamos. Diante de uma geração tão imoral, tão corrupta, apenas uma palavra precisa gritar dentro de mim e você. Essa palavra, qual é, pastor? Diga comigo: santidade. Não, diga com muita força: santidade. Essa palavra precisa gritar dentro da minha vida e da sua vida. É isso que nós estamos nesse seminário, compromisso. Porque não existe um compromisso sem santidade. E não existe santidade sem você viver um compromisso com o Senhor. Não existe um relacionamento de um homem e uma mulher sem santidade. Não existe um compromisso de um homem e uma mulher sem vocês terem uma vida de intimidade com Cristo. Porque quando nós temos uma vida de intimidade com Cristo, nós caminhamos perto dos princípios no qual Cristo nos prega e nos revela. Então nós tememos ao Senhor e acreditando que Ele realiza grandes coisas sobre as nossas vidas. Isso é que nós pregamos, isso é pregar santidade de verdade. É dizer que esse caminho não vai ser fácil. Quantos aqui casaram em compromisso? Não é fácil. Não é fácil. Mas eu posso dizer para cada um de vocês: valeu ou não valeu a pena? E sempre vai valer a pena. Porque a gente passa a cumprir princípios inegociáveis da palavra de Deus sobre as nossas vidas.
Entenda algo, grave isso, marque isso. Santidade é o mecanismo no qual eu e você, nós nos aproximamos de Cristo. Santidade é o único mecanismo no qual nos deixa íntimo de Cristo. Quantos aqui querem ser íntimos de Cristo? Quantos aqui querem ser próximos de Jesus? Então seja íntimo dele. Procure viver uma vida em santidade em toda a sua maneira de viver, porque é isso que nós precisamos. Deus, quando olha para a tua vida, Deus não vê a roupa que você usa. Tanto é que Ele criou Adão e Eva daquele jeito. Deus não vê a roupa que você usa. Deus não vê o carro que você tem. Deus, Ele não olha a sua conta bancária. Deus, Ele não olha a tua aparência física. Ah, pastor, mas eu sou belo. Deus não olha a sua beleza. Deus, Ele olha se você é santo. É o que Deus olha, é o que Deus está procurando. Jovens que são capazes de dizer: eis-me aqui, Senhor, eu sou santo. Quando Deus olha para mim e para você, o que Deus quer encontrar na minha e na tua vida é santidade. Quando Deus olha para mim e para a tua vida, Deus quer cheirar santidade em você. Deus não quer cheirar pecado. Sabe por que muitas vezes nós nos sentimos afastados da presença de Deus? É porque não tem cheiro de santidade, tem cheiro de pecado. Pecado não agrada a Deus. Diga comigo: pecado não agrada a Deus. O próprio Deus diz: seja santo, porque assim eu sou santo. Quantos que estão aqui nessa noite querem ser santo? Seja santo porque o Senhor é santo. Qual que é a motivação do seu coração que você quer ser santo? O primeiro passo da nossa caminhada cristã, da nossa fé, é nós aceitarmos a Jesus. Quantos aqui já aceitaram a Jesus? Amém pela tua vida. Se você ainda não aceitou a Jesus, essa é a sua chance, porque esse é o primeiro passo que você precisa fazer: aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O primeiro passo é esse da nossa fé. E o segundo passo é nós vivemos uma vida em santificação. Porque nós aceitamos a Jesus, passamos a ser parecido com Ele em toda a nossa maneira de viver, em todo o nosso caráter. O nosso segundo passo é nos mantermos santos, santificados. Você está entendendo? Diga amém. Entenda algo: eu não me santifico para ser salvo. Eu não me santifico para ser salvo. Eu nem mereço. Eu não sou merecedor de tanta graça, porque se eu merecesse, anularia a graça. Se eu merecesse, anularia a graça de Deus sobre a minha vida. A Bíblia diz que a salvação não vem pelas obras, não vem por aquilo que eu faço, mas ela é um dom gratuito de Deus. Nós recebemos de graça a nossa salvação. Não é se você faz boas ações, não é por aquilo que você tem. É de graça que nós recebemos a salvação. Então não há nada que eu faça nessa terra para você, para a igreja, que eu vá ser salvo. Eu não tenho mérito para minha salvação. Sabe, o único que pode ter mérito para isso é aquele que morreu injustamente, se entregou por amor a mim e a você. Esse deve todos os méritos da minha salvação. Eu não me santifico para ser salvo, mas por esse ser salvo, por eu ter recebido favor e amor de graça, eu me santifico. Eu não me santifico para ser salvo, mas por causa dele, por causa do amor dele, eu vou ser salvo. Mas eu preciso ter a minha vida santificada. Santidade, pregar nesse tempo, para a nossa geração, para mim e para você, para muitos é uma loucura, porque santidade afasta as pessoas da igreja. Você sabia disso? Pastor, por que afasta pregar santidade, afasta as pessoas da igreja? Sabe por quê? Porque nós somos a geração corrupta, nós somos uma geração promíscua, nós somos uma geração, sabe, que nós fazemos horrores dentro da igreja, fora da igreja. Essa é a geração que vive na terra. Então pregar para a santidade, poucas igrejas vão pregar isso porque afasta, mas não existe outro caminho. Não existe um caminho para você chegar até o céu se você não viver uma vida em santidade. Tem alguém que está entendendo isso aqui? Não existe outro caminho. Não tem como você servir a Cristo se você não viver uma vida em santidade. Tudo que você faz escondido das pessoas, você não faz escondido de Deus. Então Deus, Ele te conhece muito além do que você pode imaginar. É por isso que nós nos afastamos de Deus muitas vezes.
Eu digo que santidade virou utopia, porque ninguém acredita mais que pode haver santidade. Mas aqui existem jovens que fazem a diferença. Aqui existe uma geração que prega o compromisso, prega a santidade. Aqui existe uma geração que é capaz de dizer: eu verei a face do meu Deus, porque eu vou viver em santidade em toda a minha maneira de viver. Se isso é verdade, dê um aplauso ao Senhor. Infelizmente, existe uma geração que quer se aproximar de Jesus, até quer estar perto de Jesus, mas não quer abrir mão do pecado, não quer abrir mão de relacionamentos, não quer abrir mão de relacionamentos para viver a tua vida com Cristo. Eu digo isso todas as vezes quando necessário. Uma vez eu orei para me apaixonar por uma garota. Alguém já orou assim? Ai, pastor, eu tenho vergonha, mas eu já orei. Tudo bem. Uma vez eu orei para Deus, eu falei assim: ela era uma bela de uma mulher. Eu vou até sentar para contar essa história. Não tão bela quanto a minha amada esposa de hoje. Está entendendo, meu lindo? Mexe a cabeça para mim entender. Borges, mais romântico, por favor. Ela era bela, assim como estava descrito na Bíblia, mas ela não conhecia a Cristo. E de repente eu comecei a ter oração ousada. Alguém aqui já orou ousadamente? Ai, pastor, eu orei ousadamente. Amém. Eu comecei a orar: Senhor, faz um favor para mim, Pai. Sou teu filho, amado, querido. Tu és tão belo, lindo, maravilhoso, desejável, admirável, tão belo, Senhor. Dá essa mulher para mim. Olha a oração que eu fiz, que oração perigosa. Eu nem sabia se ela era a vontade de Deus para a minha vida. Mas eu falei: Deus, dá essa mulher para mim. Eu tinha meus 19 anos, achei que era a pastora Karina vindo com uma faca na minha direção. E eu me lembro que eu entrava no trabalho 7h30. Eu nunca orei tanto na minha vida quanto eu orava pelaquela garota. Tirei para aparecer o Clark Kent. E de repente eu falei: Deus, coloca essa mulher na minha vida. De manhã, no almoço eu descia lá no almoxarifado. Eu era o melhor repositor no supermercado que tinha. Que eu ia lá embaixo para orar, orava pelo mercado, orava porque eu queria aquela moça para mim. Eu saía do trabalho, eu orava, eu jejuava. E eu falava ousadamente todas as vezes: Senhor, se ela não for da tua vontade, coloca ela na tua vontade sobre a minha vida. E aí, você acha que Deus ouviu ou não ouviu minha oração? Deus ouviu a minha oração. Que oração perigosa é essa? Meu Deus, o que eu fui fazer da minha vida? De repente eu comecei a me relacionar com aquela moça. Ela começou a ir para a igreja. Até dançava na igreja, gente. Estava tudo lindo. Mas de repente ela não era o propósito de Deus na minha vida. Deus tinha algo melhor anos depois para a minha vida. Eu vou resumir a história porque não dá nem tempo de eu contar toda a história. Mas para você entender, Deus colocou na minha vida aquilo que não era propósito dele. Eu tive um relacionamento santo, mas eu tive um relacionamento muito perigoso, porque todos os dias eu era tentado. Todos os dias, quem conhece essa história, me prejudicou muito emocionalmente, porque não era aquilo que Deus tinha para mim. Você está entendendo? Eu era um jovem santo, eu era um jovem que buscava ao Senhor, eu era um jovem que sabia como agradar o coração de Deus, porque a única coisa que Deus quer encontrar em mim, em você, são jovens santos, homens e mulheres santos. Pastor, eu preciso ser jovem no meu casamento. Você precisa ser santo em toda a sua maneira de viver. Você precisa ser um jovem santo dentro do seu casamento, dentro do seu serviço, dentro da sua casa. Santidade não é somente no relacionamento. Santidade é você demonstrar para Cristo que você vive de acordo com os princípios que é estabelecido para mim e para você. Entenda uma coisa: se você quiser viver uma vida de santidade, você precisa começar a viver os passos de Cristo sobre a sua vida. Não basta você ter um título de cristão, não basta você praticar a célula, não basta você servir ao Senhor numa igreja, não basta você tocar qualquer instrumento no altar, não basta. Para você realmente seguir a Cristo, você precisa dar um bom testemunho de santidade,
Porque Deus não está, eu já disse, Deus não está atrás daquilo que eu e você nós temos. Deus não está atrás de aparência. Deus está atrás de santidade. Quando Ele olha para mim e para você, Ele quer ver santidade. As pessoas não conhecem quem Cristo é nas nossas vidas por aquilo que nós conquistamos ou temos. Você pode até dar testemunho quando você é abençoado por Cristo, mas as pessoas não conhecem a sua vida com Cristo diante daquilo que você está dando testemunho. As pessoas vão conhecer a Cristo diante daquilo que você vive para Ele. Mas sabe quando elas reconhecem realmente Cristo sobre as nossas vidas? Sabe quando alguém vê Cristo sobre a sua vida, Ingrid? Quando você reparte o pão. Cristo sobre a sua vida é quando você literalmente resplandece a glória dele sobre a sua vida. Viver em santidade é alguém olhar para você e falar: eu quero ser parecido com ele, porque ele cheira a Cristo. O olhar dele é semelhante a Cristo. Isso é ser santo. Isso é gerar santidade sobre as nossas vidas. Sabe, é quando as pessoas olham para mim e para você e olham que Ele é amor, que Ele é graça, que Ele é verdade, que Ele é juízo, que Ele é santidade, que Ele é misericórdia, que Ele é generoso, que Ele é transparente, que Ele é puro e que Ele é santo. As pessoas querem olhar para a minha vida e para a tua vida e encontrar as aparências de Cristo em mim e você. É por isso que Ele criou nós, a imagem semelhante dEle, para nós sermos parecidos com Ele em toda a nossa maneira de viver. Tem alguém que quer ser santo aqui nessa igreja? Santo é quando tudo que está nele se torna parte de mim. Santo é quando eu olho para Cristo e eu falo: eu sou parecido, ou pelo menos eu estou tentando ser parecido contigo, Senhor. Existe uma importância na tua vida, e essa decisão é somente tua, porque santidade começa numa escolha. Santidade começa numa escolha. Você escolhe viver uma vida de santidade, ou você escolhe viver uma vida de pecado. É uma escolha, é uma decisão. Algumas pessoas não fazem mais parte do nosso grupo porque decidiram se afastar de Cristo. Mas existem outros, existem aqueles que decidiram permanecer, existem aqueles que decidiram viver uma vida de santidade, existem aqueles que decidiram pagar o preço, seja qual for, para viver a vida com Cristo aqui, pertinho dEle. É uma escolha e é uma decisão. Josué 24:15, eu escolhi que servirei a Ti, servireis a Ti, Senhor. Santidade não é uma opção para os cristãos. Santidade não existe, não é um opcional para mim e para você sermos santos. É uma exigência do caráter de Cristo para nós. Você entende isso? Santidade não é algo que simplesmente acontece por um acaso. Sabe, santidade é uma decisão consciente que precisa entrar na minha vida e na tua vida. Que o pecado não agrada a Deus. Quantos aqui querem ser santo? Eu vou pegar mais pesado. Quantos aqui querem ser santo? A graça de Deus, ela nos capacita. Como eu disse, nós nem merecíamos. A graça de Deus nos capacita. Mas a decisão de ser santo é minha e tua. A decisão de você viver um relacionamento em santidade com alguém é minha e tua. Porque eu já fugi da aparência do mal, eu já fugi do pecado. Todos os dias o pecado bate à nossa porta, e todos os dias nós temos a opção de fazer assim: eu me afasto do pecado, ou eu mergulho, pulo no pecado. Você sabia que nós podemos não pecar? Você sabia que nós podemos não pecar? Pastor, nós não podemos, é uma situação tão difícil, é uma condição tão difícil, porque nós podemos escolher não pecar, como nós podemos escolher pecarmos. A questão é o quão íntimo de Deus eu e você nós somos, diante de uma escolha tão difícil dessa. Ou nós abraçamos os prazeres da carne, ou nós renunciamos à carne para vivermos uma vida de santidade. A decisão é um fruto do novo nascimento. Quantos aqui nasceram de novo?
Em 2 Coríntios 5,17 diz: assim, quem está em Cristo é nova criatura. Eu e você, nós somos nova criatura. Então nós já decidimos passarmos a nossa vida próximo a Cristo e rejeitarmos aquilo que é pecado, aquilo que nos afasta de Deus. A decisão de viver santo, ela surge em um real encontro com Deus. Faz quanto tempo que você decidiu ser santo, mas você tem se afastado de encontrar realmente com a santidade de Deus? Não se trata somente de um moralismo, mas se trata de uma transformação. Não se trata de uma regra, viver o compromisso, mas se trata de uma decisão. Trata-se de uma decisão, você ser santo. Vira para quem está do seu lado e fala: está entendendo? Regala o olhão para ela, fala: está entendendo? Eu estou achando você meio assustada. Mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A decisão nos molda as nossas escolhas todos os dias. Foge da aparência do mal. Quem decide ser santo rejeita aquilo que contamina a alma. Se você deseja ser santo, rejeita aquilo que vai te deixar na bad, que vai te deixar para baixo, porque nós temos a decisão. Você tem a sua decisão diante de um celular. Você tem a decisão de entrar num site que não vai agradar ao Senhor e vai fazer você pecar e se sentir péssimo. Você tem a decisão no seu relacionamento, marido, esposa, jovem que está em compromisso. Você tem a decisão de viver o compromisso e de pecar ou não pecar. Você tem essa decisão, você tem essa escolha. Aí eu te pergunto: decida hoje o que você quer da sua vida. Viver uma vida de santidade, ou viver uma vida longe de ser santo, mas viver uma vida de frustração. Porque é isso que acontece. Todas as vezes que nós pecamos, existe um abismo, existe um buraco. Todas as vezes que nós pecamos, e Deus está do outro lado, todas as vezes que nós pecamos, nós precisamos pular esse buraco para chegarmos até Deus. Existe um abismo que não permite que nós chegamos até Deus. Então nós precisamos, todas as vezes que nós pecamos, nos arrepender, confessarmos os nossos pecados, e até então nós conseguimos pular esse abismo, porque esse abismo nos afasta literalmente da presença de Deus. E nós não entendemos que santidade é um processo. Diga comigo: santidade é um processo. Somos justificados instantaneamente quando nós entendemos que nós confessamos os nossos pecados ao Senhor. Nós somos justificados instantaneamente quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. O Senhor conhece o teu coração. Se o Senhor conhece o teu coração, por que é que muitas vezes você peca, fica na bad, não se arrepende, não pede perdão para Deus? Porque instantaneamente Ele é perdoador. Então entenda algo na sua vida. Quantos aqui querem estar bem com Deus? Então toda vez que você pecar, vá ao teu quarto, fecha a tua porta, esteja onde você estiver, porque nós vamos pecar todos os dias, e fala: Senhor, o meu coração está arrependido. O meu coração está intimamente arrependido, porque eu não quero me afastar da sua santidade. Sabe, nós somos justificados instantaneamente quando nós pedimos perdão ao Senhor. A palavra de Deus em Provérbios 4,18 diz: mas o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o seu dia perfeito. O caminho do justo é para aqueles que realmente entendem e se humilham diante do Senhor. Santidade não é perfeição. Santidade não é perfeição. Entenda algo: você não vai ser perfeito sendo santo, mas é um progresso que você vive dia a dia da sua vida. É o que eu disse, todos os testemunhos dos casais que casaram em compromisso, e eu posso dizer, eu já disse isso aqui no compromisso passado, eu não conheço pelo menos um casal que se separou, viveu o compromisso realmente, um compromisso de fidelidade diante do Senhor. Eu não conheço um casal que passou perreco. Passa uns tranco e barranco, né? A gente é ser humano, mas eu não conheço um casal que passou perreco diante de ter vivido uma vida fiel diante do Senhor, e hoje são prósperos, são abençoados, cheios da graça e do favor de Deus. Eu não conheço um, porque decidiram viver uma vida de santidade realmente para o Senhor.
O que eu quero dizer para você é que eu e você nós precisamos decidir, sairmos daqui, desse seminário compromisso, decidindo viver uma vida de santidade. Tem alguém aqui que quer viver uma vida de santidade? Deus não exige que nós sejamos perfeitos, mas Deus exige que nós sejamos constantemente santos. Deus não olha para você de outra maneira a não ser encontrar em mim e você a beleza da santidade dele expressada sobre as nossas vidas. Como eu disse, santificação é um processo, santidade é um processo, e nos torna mais próximos de Deus, quando nós desejamos viver para Deus. Quantos aqui querem viver para Deus? Se você quer viver para Deus, se envolva em uma renúncia diária do pecado sobre a sua vida. Se você quer viver para Deus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias, é isso que está escrito lá em Lucas 9, negue-se a si mesmo todos os dias. Quantos aqui querem viver para Deus? Ei, a luta contra a nossa carne é diária. Quantos aqui querem viver para Deus? Santidade é você escolher não viver a tua vontade, mas viver a vontade de Deus sobre a sua vida. Quantos aqui querem ter uma vida abençoada e tremenda na presença do Senhor? Então viva em santidade. Ei, a santidade, ela é sustentada pela comunhão que eu e você, nós temos com o Espírito Santo de Deus. Faz quanto tempo que você não se relaciona com o Espírito Santo de Deus? Faz quanto tempo que você passa pelaquela porta e você talvez se emociona pela estrutura, pelos amigos que estão aqui, pelas cadeiras, pelo louvor, pelas coisas que tem, pelo telão. Muitas pessoas se aproximam a Deus por causa disso daqui, ou tudo isso daqui vai ficar. Tudo isso aqui é pó, tudo isso aqui é só uma experiência, mas intimidade com Deus não é uma simples experiência. Intimidade com Deus é vivência. Intimidade com Deus é se deixar ser levado pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós queremos estar próximos de Cristo, sem termos uma vida de experiência com o Espírito Santo de Deus. A palavra impossível está na minha boca já faz uns dias. É impossível. É impossível você viver uma vida de santidade. É impossível você ser santo sem você ter uma vida de intimidade com Cristo, sem você ter uma vida de vivência. E eu digo mais, nós não conseguimos sozinho. Você pode tentar se libertar de todos os pecados, sozinho você não consegue. Pecado precisa ser confessado. Então talvez esteja na hora de você começar a confessar aquilo que está deixando você afastado de viver os princípios da palavra de Deus. A questão é, você tem crescido nesse processo de santificação? É um processo que é diário, é uma renúncia que é diária. Você tem vivido uma renúncia diária sobre a sua vida? Faz um teste com você. Faz um teste para você saber se você é um homem santo. Deus, ele se importa exclusivamente com a tua santidade. Olha para quem está do seu lado e fala: Deus se importa exclusivamente com a tua santidade. Quantos aqui pecam? O meu e teu arrependimento é diário. Existe algo que acontece na nossa vida, é que a consequência. Talvez aquilo que você está vivendo hoje é a consequência de uma vida que você não viveu em santidade, em um tempo que você precisaria viver. Eu costumo dizer muito isso. Eu não me importo com o meu futuro, porque pertence ao Senhor, mas eu me importo com o que eu vivo hoje, porque o que eu vivo hoje dependerá da minha vida com o Senhor. Quer ver se você é um homem santo, uma mulher santa? Feche os seus olhos no seu lugar, rapidamente. Quer ver se você é um homem santo, uma mulher santa? Feche os seus olhos no seu lugar, todos, fechem os olhos. O que é que Cristo, quando olha para você, Ele encontra? Já que Ele procura em nós a santidade.
que é que Cristo encontra na sua vida quando Ele vai te procurar no final do dia, lá no jardim? O que é que Cristo encontra? Alguém que tocou naquilo que não era para tocar, aquilo que agora está com medo e tocou em algo que não precisava ter tocado. Faça um teste com você mesmo, pergunte aí dentro para Cristo o que é que Cristo está olhando para a sua vida nessa noite. Talvez você está olhando para você assim como eu estou olhando para mim mesmo e dizer: Senhor, eu sou um pecador e eu me arrependo todos os dias, porque o que precisa ser expressado na minha vida é a tua santidade. O que Cristo encontra quando Ele olha para você? Será que Cristo encontra pessoas que só estão indo atrás dEle para pedir? Ele sabe o que você precisa, você não precisa pedir nada. Mas todos os dias você precisa entregar tudo aquilo que você tem. E talvez tudo aquilo que você tem é o seu coração. Nosso compromisso de santidade não começa com a nossa esposa, nosso marido, nosso futuro marido, nossos filhos. O nosso compromisso de santidade começa com o Senhor. Porque se o Senhor encontra a santidade na sua vida, você encontra tudo com Ele. O que eu disse hoje é que a santidade ela começa numa decisão. E talvez até hoje você ainda não se decidiu em ser alguém completamente apaixonado pelo Senhor na maneira como Ele merece. Talvez até hoje você ainda não decidiu ser santo como Ele quer te encontrar todos os dias. Santidade é uma jornada de caminhada com Ele. Eu não estou dizendo que vai ser uma vida perfeita, ou talvez uma vida de altos e baixos, mas uma vida prostrada diante do Senhor. Assim como Davi, eu não olho Davi, e a gente também sabe disso, nós não olhamos para Davi como alguém perfeito, mas nós olhamos alguém que errou, mas ele sabia se achegar diante do coração do Senhor, com arrependimento, com prantos, arrependimento genuíno. O que nos levará a ter uma vida transformada será o arrependimento genuíno. O que Deus está procurando em você? O que Deus está procurando em você? Quando a porta do seu quarto está fechada, o que Deus está procurando em você? A santidade, ela é o reflexo do céu na terra sobre as nossas vidas. No céu há pureza. Será que na minha vida e na tua vida há pureza? Deus não está à procura de talentos. Deus nunca quis o teu dom. Foi Ele que te deu. Deus quer corações santos. Hoje o Senhor está te chamando para algumas coisas. O Senhor está te chamando para você decidir de uma vez por todas viver uma vida de santidade, uma vida de renúncia para Ele. É isso que Ele quer encontrar em você. Talvez você nunca tenha feito essa escolha da forma certa. Talvez você nunca se arrependeu de todos os seus pecados da maneira certa. Talvez você peca, você acha que o teu pecado está muito bem escondido. Para as pessoas pode até estar, mas Deus, Ele assiste o seu pecado todos os dias. Deus te chama para você recomeçar o seu processo de santificação, porque se você não for santo, você não vai encontrar a glória dele. Se você não entender que a santidade ela precisa fazer parte da tua vida todos os dias, você não tem parte com Ele. Será que tem alguém aqui nessa noite que está disposto a dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser santo como Tu és? Deixa o Espírito Santo renovar a tua vida nessa noite, para que Ele cuide do seu caminho, para que Ele cuide do seu andar todos os dias.
precisando, que você precisa recomeçar a pedir perdão para o Senhor e reconhecer: Senhor, eu sou mesmo um pecador. Eu quero que você se coloque de pé na medida que você sentir que você necessita de ser santo. Na medida que você sentir que você necessita ser santo, e lembrando que sem santidade nós não veremos a Deus.